Olá, amigo internauta, boa tarde. Esse é mais um DS Entrevista e a gente está aqui com os convidados do coletivo Os Outros, formado pelo Douglas Cordeiro, o Maicon Silva e o Rômulo Cabreira, desculpa. Rapaziada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, o coletivo eles foram premiados, né, em Varginha. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa premiação, como foi receber pra vocês, que vocês filmaram aqui em Mogi das Cruzes, né? Como foi para vocês a surpresa de ser indicado e, querendo ou não, ser premiado? Eu acho que o Douglas pode começar com essa, né? Não, Douglas? Manda essa. Na verdade, a Marina que convidou a gente, ela convidou vários produtores audiovisuais de vários locais assim do Brasil, um que ela conhecia. E aí estava sendo indicado a galera de longa-metragem, curta-metragem e média-metragem. A gente entrou como curta-metragem. E ela assistiu o nosso filme aqui em Suzano e gostou da gente, pediu pra gente mandar algum filme pra ela, pra concorrer lá também. Aí a gente tava inscrito em algumas categorias, né? E ganhamos um prêmio de... É uma menção honrosa, Uma menção né? honrosa, isso. É... Pelo documentário. Aí, do que se trata o documentário, até por conta dessa menção honrosa? Vocês trataram sobre a vida de um personagem, sobre o que ele faz? O que bem foi esse documentário que vocês fizeram? Assim, na verdade, Os Outros, ele foi concebido uma ideia de uma série que conta a história de pessoas comuns, né? Sobretudo aqui da região. Nós começamos, por exemplo, contando a história do Rony Cadê, que é um haitiano que mora aqui em Suzano. Ele vende doces e tal, nas ruas aqui de Suzano. E... Aliás, a Marina, ela soube do projeto por causa desse documentário que concorreu, que participou da primeira mostra, o primeiro curta Suzano aqui, e a gente recebeu 2 prêmios. Então ela tinha uma noção do projeto, né, de quem nós éramos, né? Mas ele foi concebido com essa ideia de contar histórias de pessoas comuns da região. E esse segundo episódio, que foi sobre o seu Valdeci, a gente tentou contar um pouco da história dele, para além daquela figura de um cara que anda pelas ruas de Suzano com uma placa, com verbetes, com frases bíblicas, né? Aliás, até acho que o Michael pode falar mais disso, porque a sugestão de pauta veio diretamente dele, que mora em Mogi, né? Então, legal. Porque, assim, desde o meu ensino médio, lá pelos 2010, 2009... Tipo, quem passa pelo centro ali da cidade de Mogi das Cruzes sempre viu um cara com uma placa na mão, leia a Bíblia, e com vários versos da Bíblia ali nas placas. E quando a gente foi selecionar para fazer algumas pautas, né, eu falei, a gente pode falar muito bem desse cara, né? E assim, a gente não conhecia realmente bem ele. E aí a primeira ideia foi conversar para ver se ele topava falar. E a gente dá sempre a sorte de quando a gente vai entrevistar alguém que o cara fala bem, né? Uhum. Tem sempre várias histórias, então esse foi o start pra gente começar a fazer. Legal. A proposta dele, ele tá há quantos anos? Ele comentou quantos anos ele tá em Mogi das Cruzes até com essas frases bíblicas? As frases bíblicas, eu acho que ele tá de 9 a 10 anos já. Nossa, mas ele chegou a comentar o porquê ele começou isso, se foi talvez algo que aconteceu na vida dele, até mesmo para alertar a população em determinada situação da vida, que precisa se apegar a algo, né? Se apegar a um amor específico, seja a família, seja Deus. Ele comentou como ele começou? Sim, comentou. E na verdade é uma coisa até complexa e é uma coisa que acabou gerando um aprofundamento do tema. Porque a gente, por mais que a gente trabalhe com documentário publicado na internet, então tem toda aquela ideia de que o vídeo tem que ser curto, tem que ser rápido para que as pessoas consigam aproveitar isso via redes sociais. A nossa proposta sempre foi se aprofundar, né? A gente sempre tentou se aprofundar, tentar se aprofundar na vida da pessoa. E foi bacana porque ele acabou comentando toda uma questão de materialismo, dele ser uma pessoa materialista até os 30 anos. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas... E aí, depois dos 30 anos... deu um start nele, assim, e também muito devido enfim, ele rolou uma separação entre ele e a esposa dele e tal.
E então, por conta disso, deu um estalo e ele decidiu começar a frequentar a igreja. Ele é protestante, de igreja evangélica. E aí tem toda aquela questão, né, de tipo, dele se sentir chamado, dele se sentir impelido a levar a mensagem, as mensagens bíblicas, a mensagem de Cristo para outras pessoas, né? Então, a melhor maneira que ele encontrou de fazer isso, além de imprimir papeizinhos para entregar para as pessoas que passam na rua... Ele carimbava pessoalmente, ele não imprimia na impressora. Ele cortava o papel e carimbava. Era um papel em branco, ele Isso, pegava lá já um carimbo, já tinha uma frase aí de apoio, ou seja... Vários carimbos, na verdade, né? Porque são várias frases, né? São versículos bíblicos, né? Então, Ele tinha uma luvinha, né? Ele tinha uma luvinha, porque ele dizia que calejava as mãos, né? E ele fazia isso várias e várias vezes. Imagina quantos papéis. Nem lembro se a gente chegou a perguntar para ele quantos eles... Porque eu acho que ele não tinha nem ideia de quantos ele fazia. Ele vai fazendo, vai cantando e vai fazendo e não vai nem vendo. Mas ele chegava a comentar, por exemplo, ele entregava um versículo específico dependendo da situação da pessoa, se ela estava passando um momento aí de angústia, aí ele pegava um versículo lá e carimbava, ou na visão, no corpo dele, na alma dele, ele pegava um e é esse aqui que a pessoa necessita naquele momento. Um cara chegou a comentar, né, na rua, o quê? Quando a gente tava, isso não entrou no documentário, mas o cara chegou a comentar que, pô, a gente fica aqui, aí você entrega esses bilhetinhos aí, pô, dá até uma felicidade, não sei o quê. Não, mas foi uma coisa que ele chegou a comentar, de que, assim, ele sabe que muitas pessoas que estão ali na rua vão pegar o papel, vão andar meio metro e vão jogar fora, ou vão esquecer simplesmente na carteira, na bolsa, em qualquer lugar. Mas ele tinha a convicção de que algumas pessoas leriam aquilo e se estivessem necessitadas, se estivessem precisando de algum tipo de afago, eu acho que talvez seja a palavra, elas leriam aquilo e se sentiriam melhores, né? A ideia dele sempre foi essa. Ele sabe que as pessoas, muitas delas ali não vão ler as mensagens, mas as pessoas que lerem talvez se aproveitem daquelas mensagens, né? Então, ele é bem consciente do que ele faz, né? E isso foi bacana, né? Como eu falei para você, a ideia é sempre tentar se aprofundar um pouco na história de vida da pessoa, né? Enfim, a gente está no jornal, você sabe muito bem que devido ao tempo, a gente nem sempre tem tempo de se aprofundar para contar tudo. E nem contar tudo, a gente nunca vai conseguir contar tudo, né? Sim. Mas a ideia é tentar contar a história para além daquela imagem que se tem da pessoa, né? Então você tem a imagem de um cara... Que anda com uma placa, com coisas escritas. Para muitas pessoas isso já é motivo até de riso, né? Mas por que será que o cara está fazendo isso, né? A gente nunca se pergunta o porquê do outro estar fazendo alguma coisa, né? A gente sempre tem aquele estigma, a gente tem aquele preconceito sobre uma determinada pessoa. E a ideia do documentário sempre foi essa, de tentar se aprofundar o mínimo possível para tentar humanizar o personagem também, né? Para não ficar uma coisa declaratória. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Deixa eu tirar uma dúvida que nem o primeiro vocês fizeram aqui em Suzano, que foi com o haitiano, contando a história de um vendedor até de chocolate. De chocolates, O segundo foi o Homem da Placa, aí, que nem vocês apelidaram. Já tem um terceiro aí, talvez em Itaquá, em Ferraz, algum local aqui da região do Alto Tietê que vocês já estão conversando para fazer o terceiro episódio? Como que tá os preparativos aí? Tem 4, na verdade, 4? Né? Porque um terceiro foi publicado também aqui... Foi publicado aqui no Dia de Suzano, faz um tempo. O terceiro não foi. O terceiro não foi. O terceiro a gente... Não. Então, aí que tá. Porque é na ordem, né? O terceiro foi da Sandra. É verdade. Da Sandra Gonçalves. Não, saiu aqui. A gente publicou a gente está em 2018, a gente publicou isso em março. Foi aqui, né? Abril. Foi publicado aqui, pô. Esse terceiro da Sandra foi de uma mulher que estava com câncer, né? Enfim, ela estava em tratamento. E a gente foi tentar contar um pouco da história dela, né? Porque ela tem todo um projeto enfim, de luta, mas também tem todo um projeto a questão da imagem, né, das pessoas com câncer, né, de autoestima, né? Essas coisas. E, enfim, a gente acabou conversando com ela também para gerar esse terceiro episódio. E tem um quarto episódio que
a gente fala sobre locadoras e tal, porque, enfim, né, a gente já tá em 2018, a gente vive Já não existe mais. Na verdade, existe. Existe ainda aqui na região? Pouquíssimas existem. Pouquíssimas. Eu não faço ideia, eu gostaria muito de saber quantas locadoras a gente ainda tem aqui em Suzano. Eu tenho uma noção, talvez, de que existam 3, 4, mas não é um número absoluto, assim, né? São sobreviventes mesmo, né? Porque se você para pra pensar, quando tu cola numa locadora, não há só DVDs ou Blu-rays, ou enfim, a pessoa acaba tendo que sobreviver com venda de outras coisas, né? Salgados, doces, um monte de coisa. Então, são 4, assim, só para responder sua pergunta, para deixar mais claro, a gente tem 4 episódios, 3 foram disponibilizados, esse quarto da locadora a gente ainda não publicou, né? Enfim, por N motivos aí, correrias, essas coisas. Mas tá pronto. Por conta do trabalho aí de cada um. Exato. Mas vocês têm uma previsão se 2019 aí vocês retornam esse projeto aí do coletivo? Vocês já buscam outros? Como que para 2019 tá as preparações? Vocês têm uma noção? A gente tá fazendo alguns trabalhos mais pessoais, assim, né? Uhum. O Romulo ele tá na agência Mural, tá focado lá, o Marcos também tá nos projetos tô com dele. assessoria de imprensa. E aí eu tô também com meus projetos pessoais, né? A gente tá fazendo longa aqui. Enfim, eu penso em fazer alguns documentários no ano que vem. Não sei se vai ser com eles, mas eu quero ainda trabalhar com eles. O coletivo ainda continua aí. Assim, tipo, não é uma coisa que, olha, a gente formou o coletivo e obrigatoriamente todo mundo a gente precisa publicar semestralmente, sei lá, 2 documentários. Então, assim, a gente simplesmente né? senta, é mais por isso, né? E a gente senta, geralmente bebendo alguma cerveja. Aí decide aí o que vai... E aí os assuntos vão surgindo, tem uma história bacana para ser contada, né? Que tal? Vocês topam fazer e tal? Não é um trabalho, ninguém ganha nada com isso, apesar de a gente ter recebido alguns prêmios, né? Ao longo desses últimos 2 anos, né? Não chega a ser um trabalho, a gente não recebe com isso, então a gente precisa trabalhar com as nossas coisas, né? Levantar uma grana e quando há possibilidade a gente consegue produzir isso, né? Que além de tempo demanda também um recurso para você gravar, você ir até o local. Demanda. Vamos dizer, bastante? Como que é? Porque por mais que seja aqui na região, para você sair de Suzano, por exemplo, e ir para Mogi, determinado local, você gasta aí um valor específico para passagem, ou para gasolina, para o almoço. Então demanda aí... Também tem essa questão de edição que vocês acabam pagando, ou equipamentos? Não, ou a gente que acaba editando. Os equipamentos são nossos, quando não são nossos, são emprestados. Então salve para a galera que empresta os equipamentos quando a gente precisa. De fato, os nossos custos, se tiver faltando alguma coisa, vocês me corrijam, é mais com passagem mesmo, transporte, alimentação, essas coisas. Acho que de todos, o do Rony talvez foi o mais caro, né? O do Rony a gente gravou o quê? 4 Caro, dias. porque parece que foi muito. Não, na mas verdade, cara, assim, a gente passou 5 dias com ele, né? Sendo que o primeiro dia foi o Rony foi o primeiro, foi o haitiano. Sendo que o primeiro dia a gente passou 9 horas, né? Ele falando a história dele, a gente passou 9 horas. Quando ele ia vendendo, vocês estavam ali do lado dele. A gente primeiro, que a gente dividiu bem as coisas, né? Tipo, a gente primeiro foi pra casa dele, trocou uma ideia e tal, e a gente trabalha com tempo também, né? Volto só pra pegar um gancho. A gente trabalha na imprensa, a gente sabe que tipo, é uma puta correria. Opa, nem sei se podia falar isso. Mas assim, a gente tá numa correria. Então, assim, fazendo 3, 4, 5 pautas no dia e, de novo, a gente não consegue se aprofundar numa coisa. A ideia é justamente ter tempo pra conseguir, até pra construir uma relação com a pessoa, né? Uma relação de amizade mesmo, né? Porque além da matéria, além do que vocês também querem cultivar as amizades, né? Sim, a gente sabe que assim, é aquele tipo de coleguismo e tal, mas para às vezes você acessar certas informações, você precisa de certa confiança da pessoa, né? Isso a gente teve fazendo um outro documentário que a gente publicou em 2016, chamado 3x10, que foram com 2 rodinhos, né? 2 pessoas que trabalham com rodinhos aqui em Suzano. Então, era aqui na Campos Sales, né? Foi aqui na Campos Sales. E certas coisas que foram ditas ali, sobretudo o último ato, né? Em que ela fala sobre a opressão, a cena de violência, enfim. Essas coisas não seriam ditas se ela não sentisse confiança na minha pessoa, né? E isso foi cultivado com o tempo, né? Com alguns dias, com ela percebendo que a gente estava trabalhando realmente para tentar publicar... contar o dia a dia, contar o dia a dia dela, né? Então, assim, foram 5 dias
houve gastos nesse sentido, não foi também Não foi né, nada um assim baita exorbitante, gasto, né? mas assim, os gastos eles giram em torno dessas coisas, né? Quando a gente não tem equipamento, a gente pede emprestado e assim vai. Fazer um documentário, fazer qualquer produto audiovisual leva tempo e gera custos, né? Ele, mais do que nós, talvez, por trabalhar com isso 24 horas, sabe dizer. Deixa eu gerar uma dúvida com vocês. Você comentou sobre esses prêmios aí que, querendo ou não, vocês receberam. Foi somente do coletivo os outros ou cada um recebeu um prêmio individual por determinada ação que fez aí durante esses anos? Eu sei que você até, Romulo, foi um dos personagens de algumas matérias da gente, que você peregrinou, né? Daqui até Rio de Janeiro. Claro, além de você que tem uns projetos individuais, vocês também têm essa questão individual de querer fazer de um outro projeto, que já tem um resultado de algum outro projeto ou ainda não? Você, Douglas e Michael. Você tem os seus filmes e tal. A gente começou a fazer um projeto de curta-metragem. Foi o primeiro curta-metragem assim, que eu dirigi, né, e produzi, foi o Cão é Suave. E aí a gente acabou de gravar o outro, também já está na edição. E a ideia é que seja feito um longa-metragem, né? E acho que o prêmio e tudo isso aí é consequência, né? Você faz um bom trabalho, faz o que você gosta, acho que é consequência, o prêmio vem. Da minha parte, eu acho que é fazer aquilo que a gente conversou quando a gente estava em Varginha, né? De a gente fazer um curta que seja, pelo menos só com pessoas negras, que a gente estava conversando. A gente estava comentando isso, que a gente estava em Varginha. Um tema diferente. Não, a gente estava em Varginha, mas assim, foi uma observação, sabe, que me veio, assim, depois eu comentei com eles, né, e não é intencional, é um tema complexo de se falar, né, mas assim, a gente percebeu realmente que haviam poucas pessoas negras ali, né, tanto quem produziu como as pessoas que estavam lá, né, se for para pensar, talvez pessoas pardas e negras, digamos assim, que receberam o prêmio fomos nós, né, com o nosso documentário. E aí, nesse papo todo, nessa coisa de complexificar as coisas, a gente, que tal a gente tentar, talvez, assim, no ano que vem, ou sei lá, produzir algum curta-metragem onde só haja pessoas negras e tal. Isso é só uma ideia, no caso, né? Não é nada concretizado, só foi um papo mesmo entre nós. Mas para responder a sua questão das premiações e tal, é até interessante falar porque quando a gente vai para algumas premiações, que não foram tantas também, mas a gente sempre, nós três entramos juntos, né? A gente não divide, porque realmente é um trabalho coletivo, né? Por mais que, por exemplo, no projeto Os Outros, o Douglas que edite, a gente também dá os nossos palpites, né? A sugestão de pauta também é uma coisa que vem de nós, a revisão, enfim, até a própria entrevista é todo um trabalho coletivo, assim, né? Então, assim, não há pessoas que fazem coisas específicas e que por isso é tudo coletivo. Então, quando a gente, por exemplo, recebeu na primeira curta, no Curta Suzana, o primeiro evento que rolou no ano passado, quando a gente ganhou 2 prêmios com o episódio do Rony. Não foi o primeiro. Não foi? A gente ganhou em São Paulo, né? Acho que aquele foi o primeiro prêmio que a gente ganhou. Não, mas isso daí foi do 3x10. Isso foi em 2016. Mas a questão do Rony, quando nós recebemos 2 prêmios, que foi de... Foi melhor roteiro e melhor filme pro júri popular. Nós 3 subimos juntas e recebemos o prêmio. Assim, é até engraçado porque a gente recebe prêmios por categorias bem específicas, mas nos créditos a gente coloca como reportagem, como edição. É diferente, assim, né? Mas a gente entende que é uma linguagem documental e que os produtos que esses vídeos, esses filmes, esses documentários que nós estamos produzindo, podem sim participar dessas categorias, podem concorrer com essas outras categorias. Até mais por conta... Claro, tem grandes, talvez, estúdios, né, que posso dizer, que também participam dessas premiações e, que nem o pessoal, vocês de Suzano, acabam... Claro, demanda todo o investimento, todo um tempo, e vocês
conseguem competir, né, vamos dizer assim, mano a mano com eles? Sim, pô. Eu não diria mano a mano, mas assim, para pra pensar, nós somos talvez os únicos que produzimos documentário ali. Eu não sei quantos outros Do documentários. Alto Tietê, acho que a gente era o único. Não, é claro que a gente era o único do Alto Tietê. Mas em Varginha, tinham dois Tinha ou mais três, um, né? Tinha 2 documentários, o nosso e um longa, né? Um Então, assim, curta-metragem percebe, né? A gente está concorrendo com esses caras Em outro estado, né? em outro estado com uma linguagem que não é tão aproveitada ou, enfim, não é desenvolvida por essas outras pessoas, sabe? Então, assim, é bacana receber todos esses prêmios, assim, São esse produções gigantes, São né? produções gigantes. Varginha, principalmente, a gente viu Produções que estão no Telecine, sabe? Esses caras assistiram o nosso filme e, porra... E os caras ainda acabam admirando. É. Lá quando vocês estavam no prêmio, o pessoal chegou a comentar com vocês, talvez uma parceria futura, ou aquela coisa só, parabéns, É e só acabou. parabéns, amigo. Só parabéns. Não, mas de fato, assim, a ideia de juntar produtores de todo o Brasil é para criar esse diálogo, né? Uhum. Esse primeiro diálogo. Da gente conhecer trabalhos que são feitos em outros network, estados, essa ideia de networking, né? Da gente conhecer essas outras pessoas e ter esse contato um pouco mais direto, né? Pô, então, porventura, se surgir algum projeto que a gente acha necessário talvez dialogar com uma pessoa de fora e tal, esse espaço ele foi facilitado justamente por causa desse primeiro diálogo. Então, a ideia de juntar esses produtores é para que a gente realmente conheça as pessoas, assista o que essa outra pessoa está produzindo. Eu acho que o diálogo se faz assim, né? A Marina, inclusive, já sinalizou alguma coisa, sabe? Ela ficou sabendo do Cão é Suave, que é o curta-metragem, e Mas já... explica quem é a Quem é a Marina. A Marina é idealizadora do curta... Do Oficine. Do Oficine. lá de Ela é Varginha. idealizadora e ela já sinalizou que, pô, quero ajudar vocês, no que eu puder ajudar vocês, tô dentro. Ela queria até mandar alguns atores, né, pra gente ver qual é que se dava pra usar no Cão é Suave. Acabou por tempo não rolando, mas ela já sinalizou que tá junto, entendeu? Ela é uma menina bem... Aí ela, no caso, é Bem aqui do Alto ela lá de Não, Minas, ela é de né? Varginha mesmo. Varginha. E é legal porque, na verdade, foi ela que veio pra cá primeiro, Aquela no veio ano pra passado, Suzano. por causa de uma Primeiro produção curso que Suzano. ela era atriz, ela tava concorrendo como atriz, né? Um prêmio como atriz. E ela veio pra cá, conheceu as pessoas e tal, veio esse ano de novo, no segundo curta Suzano. Então, percebe, houve um diálogo entre as pessoas, que ela levou parte da turma aqui pra lá. Então... Além de vocês, tinha outro coletivo suzanense ou somente vocês? Não, só nós de Suzano. Sim. Da região do Alto Tietê também? Acredito que sim. Acredito que sim. Tinha um outro rapaz de São Paulo, mas ele não era da região, né? E como vocês competiram lá, vamos dizer, com quantas pessoas? Vocês chegaram, você era com mais de... Curta-metragem, assim... Foram mais de 40 quem prêmios, quem assim, votava né? eram os diretores, né? Exato. Eu que assinei como diretor lá, e aí eu que votava. Então, acho que eu votei em 17 curta-metragens. Eu tinha que votar em curta-metragens de outras pessoas, né? Nossa, No fim, são os produtores que 17 do país, um Então, grupo aqui da região. e era só gente muito, muito, muito talentosa, sabe? E eu não peguei um, assim, que eu falo, pô, esse aí... Não tinha como não votar bem, né? Era só curta-metragem bom, sabe? E aí, é isso que eu falei, que... E com temas relevantes também? Sim, só, Sim, sabe? Temas que abordam questões de LGBT, sabe? De negros. Feminismo, né? Então, e assim, como em tese é um festival underground, assim, eu sinto que há muito mais produções nesse sentido, assim, né? Que tentam flertar com esses temas mais polêmicos, né? Mas, assim, que são considerados tabus na mídia tradicional. Então, é bem bacana, assim, a gente concorreu e a gente viu produções bem relevantes, assim, sabe? Foi bacana. Vou perguntar agora pra vocês. Como vocês veem, que nem vocês mesmos dizem, e até mesmo o pessoal da imprensa não tem um conhecimento de outro coletivo, de outra pessoa que tenha ido talvez para fora assim como um grupo. Você acha que falta esse incentivo aqui na região? Eu sei que tem outro também diretor que foi premiado, que é o Janderson, né? Aqui de Suzano. Que é um parceiro nosso. Além dele, tem vocês, aí depois é muito limitado. Vocês acham que falta esse incentivo das pessoas, até talvez das prefeituras, para trazer o resgate? O que eu acho, que eu estava até comentando agora, vindo para cá, é que
a galera ainda é muito separada, sabe? A gente faz aqui e a gente ainda tá muito separado da galera de lá. A gente comenta aqui, eu comento com o Romulo, tem uma pauta legal. E a gente fica entre a gente, aí eu comento com a Bruna também. A gente comenta, tem uma pauta legal, vamos fazer, vamos gravar, vamos não sei o quê. Mas acho que ainda tá muito separado, sabe? Talvez quando a gente se juntar... É curioso, porque a gente sempre se reúne quando tem os festivais É. aqui da região. Acho que quando a gente descobrir que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E juntar todo mundo e ir pra cima e... Porque eu acho que a gente ainda é independente mesmo, sabe? Mas eu acho que mesmo. acaba partindo disso. Se não vem de nós agora, isso nunca vai ser... Nunca vai vir de lá, né? Vai ser De cima projetado. vai vir, eu Então, tem toda essa questão, acredito eu, da gente ainda não se ver como um grupo, né? Como um grande grupo de produtores audiovisuais. Se bem que existem muitos grupos assim, né? De, tipo, em cidades ali, em Mogi e tal. E a galera... Grupo, Tipo, de um ano para cá, ou talvez de 2 anos para cá, as pessoas foram se reunindo mais e mais, né? Mas tá muito no começo ainda, pelo menos na minha humilde opinião. Tá tudo muito no começo e tal. Mas eu acho que é importante justamente porque a gente acaba criando essa representação, essa imagem de que, olha, é possível produzir audiovisual, é possível produzir documentários, é possível fazer um jornalismo diferente, para além do jornalismo até mesmo aqui no AltGT, né? Que querendo ou não, se a gente for jogar aí na questão dos factuais, aqui o AltGT, ele aconteceu N coisas. Sim. De tudo que a gente possa imaginar aconteceu no AltGT. Então talvez o pessoal pode abordar vários temas aqui no AltGT. A gente tem parada gay, a gente tem virada cultural. Isso foi uma das coisas que a gente discutiu quando a gente foi começar o projeto, né? Que, a gente podia pegar alguma coisa de São Paulo, isso aqui. E aí foi uma conversa que rolou entre nós que vamos contar a história daqui, né? Depois a gente tem a questão assim, saia, todos os temas, acredito eu, assim, todos os temas já foram discutidos, já foram escritos, já foram filmados e tal. Depende, mas o que diferencia essas produções, né, seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio, é como você vai abordar. Regionalizado, né? Ou não. Né? E acredito que o fato de a gente ter decidido trabalhar no mais regionalizado, digamos assim, é justamente para tentar criar essa identidade, né? De que, olha, existe também histórias aqui na região, né? Existem boas histórias aqui na região, porque há todo um discurso hegemônico, para usar uma palavra difícil, uma coisa de que as boas histórias estão... A gente tem a sensação de que as boas histórias estão no centro, justamente porque saem da grande mídia, e a grande mídia está no centro, né? As regiões periféricas sentem falta disso, sentem falta dessa representação. Então, quando a gente decidiu contar histórias de pessoas aqui, de Suzano, Mogi, Itaquá, Ferraz, enfim, foi para fortalecer, para potencializar essa ideia de que, olha, existem boas histórias aqui para ser contadas, né? Independente do tema, como eu falei para você, os temas todos foram discutidos, né, em algum momento na história, mas que tal a gente abordar desse jeito, né? Que tal a gente fugir um pouco dessa coisa rápida, né? Só porque a gente vive numa sociedade que consome mais e mais produtos nas redes sociais e tal, porque a gente não tenta se aprofundar um pouco nessas histórias, né? E mostrar, por exemplo, que o seu Valdeci é uma pessoa interessante, independente da religião dele, enfim, é uma pessoa interessante, que tem um haitiano aqui que está lutando para conseguir ganhar a vida. Que saiu de um país arrasado, mas assim, que ainda tem muito orgulho do país, né? E aliás, eu até comentei isso na quarta-feira passada, quando rolou um debate ali na biblioteca, de que o Rony, depois que viu o nosso documentário, ele falou, bacana o documentário, gostei, mas esse não sou eu. E aí ele me explicou o porquê, né? Nós filmamos ele num período em que ele morava numa outra casa, que ele vendia outro produto, que a esposa dele não estava aqui, e a gente representou um Rony, um tipo de Rony. Hoje ele não é mais isso, né? E ele chegou a comentar também de que algumas produções ainda pecam porque tentam mostrar um Haiti que não é o que ele percebia. Por mais que ele tenha vindo para cá para conseguir ter melhores condições de vida, a imagem que a imprensa geralmente passa do Haiti é catastrófica e nem sempre é assim, né? Tipo, a imagem é uma imagem distorcida do que ele tem na memória, assim, sabe? Mas, enfim,
Então a gente acreditou que realmente contando essas pequenas histórias, né, por mais simples que sejam, elas têm um pouco de extraordinário ali e que seria massa a gente comentar. Isso é uma parada curiosa, né? Que a gente vai também com nossos preconceitos, né? Sim. As nossas blindagens, né? E a gente meio que deixa o cara que tá falando, ele quebrando isso, né? Estereótipo dele, né? É legal, é o lugar de fala dele naquele momento, sabe? O fato de a gente estar trabalhando com documentário também é dessa possibilidade de a gente ter mais da fala do cara e menos interferência de quem está produzindo, seja um jornalista, seja um cara que está trabalhando com a parte de vídeo. Você acha que até por conta dessa questão que vocês são da região, né? Um momento da vida vocês vão ver ele de novo. Sim, personagem. sempre, aliás, a gente, em algum então, momento a por gente vê exemplo, o Rony por aí. Até o Homem da Placa. Sim. Então tem essa questão. Pessoal, a gente está chegando aí praticamente pelo fim da entrevista, infelizmente. Cadê a galera do Jô Soares? Queria que vocês deixassem um recado para o pessoal que está assistindo a gente, até porque talvez um incentivo para o pessoal que tem esse sonho de seguir nessa carreira audiovisual, do pessoal que tem esse sonho, que nem hoje vem o ator Paulo Betti, ele, sabe, de seguir essa carreira de ator, porque, como a gente comentou, o Alto Tietê, ele é rico em tudo. Uhum. Tem personagens, tem pessoas com histórias fantásticas, tem ator, tem cantor, tem coletivo de rap, tem coletivo de que nem vocês de audiovisual, tem tudo. Mas é uma mensagem, talvez, para eles, de incentivo mesmo, para que eles persistam, talvez, como vocês, que nem vocês persistiram, conseguiram conquistar aí um prêmio, né? Uhum. Não, vários. Começa aí, Douglas, você que tá na área. Você é o cara motivacional, ele é o coaching do grupo. Assim, independente de onde o cara seja, de estar no bairro afastado aqui dentro, porque a gente está aqui numa região central de Suzano, mas Sim. se estiver numa área afastada... Uma área periférica, no caso, né? Retrate aquilo que você vê, cara. Eu acho que... tem isso também, né? Eu não lembro quem falou isso exatamente, mas a ideia do que foi dito é de que contando histórias, pequenas histórias, mesmo que regionalizadas, mesmo que centradas ali em partes periféricas, você acaba contando a história do mundo, né? Como eu falei, os temas já foram contados a rodo aí, então é muito mais uma maneira de você abordar isso. Então, eu acredito que a ideia é realmente produzir, assim. A gente produz com câmeras e tal, mas, você consegue produzir hoje com o celular, assim, praticamente. Editar também com celular, porque tem todo esse estigma de que, talvez eu quero uma produção de alta qualidade, super... Não, às vezes você produzindo, não tem aquele festival do minuto, às vezes você produzindo com o celular um filme de 1 minuto, começando a trabalhar com esse tipo de material, você já consegue retratar alguma coisa, passar uma mensagem, flertar com essa linguagem, né? Eu estou falando especificamente do audiovisual. Eu posso dizer isso também do jornalismo, para quem está começando e tal. O cara, a gente está lotado de histórias aqui. Você não precisa necessariamente de um grande veículo para publicar suas histórias, principalmente hoje, por causa da internet, as redes sociais e tal. Então, assim, a questão é só começar, né? A gente entende que tem toda aquela coisa de talvez não se sentir representado e a pessoa fica acuada de tentar produzir algo, mas eu acho que o primeiro passo é sempre fazer. Independente de como sair, é começar, né? Começando. E você, menino Douglas? Eu acho que é bem isso que vocês falaram. Acho que a gente falou sobre coisas que incomodavam a gente, né? Uhum. A gente via o Rony, alguma coisa ali incomodava a gente tinha que falar sobre ele, a gente tinha que conversar com o Rony e contar a história dele. Uhum. Partiu daí, eu acho que quem quer produzir, quem quer fazer alguma coisa, acho que tem que partir disso. Alguma coisa me incomoda, alguma coisa... E aí eu vou escrever, ou eu vou tirar foto, ou eu vou fazer um podcast, ou eu vou escrever uma música. Exato. Se expressar é sempre muito dá a impressão que a gente está dando voz, mas não, essas pessoas já têm vozes, né? Assim, elas só precisam ser ouvidas. A gente só precisa ter... A gente escuta isso de todos, né? A gente escuta isso de todos que a gente vai,
tô aqui, mano. Tô aqui. Eu tô aqui. Enfim, agora vocês estão contando a minha história aí, como que vocês vão fazer e tal. As pessoas vendem, nossa, que história impressionante que vocês contaram. Não, mas ele eles tava tavam ali lá. na real, né? Todo A dia você gente- passa por ele, né? E na verdade foi até uma sugestão sua, né? Você tinha comentado e ele tava passando. O Douglas tinha comentado sobre. Eu tô falando especificamente do primeiro episódio do Rony, do haitiano. O Douglas tinha comentado pra gente por cima de que havia um haitiano que vendia, ele era muito simpático, etc. E tal, as pessoas gostavam dele. E, curiosamente, num dia ele tava passou em frente de nós, assim, a gente tava numa Bebendo, né? lanchonete, bebendo e tal, e o Douglas, olha aí. E a gente parou pra conversar, pra escutar, né? Então, tá aí, cara. Eu acho que a questão é realmente começar a produzir. Hoje a galera tá se juntando aí, tá formando coletivos, as pessoas que produzem mesmo, né? É a questão de se aproximar. Tem né? muita gente talentosa na região. Tem muita gente Muito, talentosa. muita gente, A bastante. gente é uma fraçãozinha, assim, Né? e eu às vezes nem acho que nós somos tão merecedores, tá ligado? Mas, enfim, a gente tá produzindo. Não, legal, galera. Pra você que não acompanhou a nossa live do Diário de Suzano, mas você querendo, você pode acessar o portal do Diário de Suzano, que é o www.diariodesuzano.com.br. E até a próxima entrevista.